Seja bem-vindo ao Entrevistas Nunca Desvista. Tenho este nome porque é feita por mim, um adolescente de 13 anos que se interessa por política, coisa rara de se ver. Hoje, o meu convidado é Rui Moreira. Rui Moreira nasceu no Porto a 8 de agosto de 1956. Estudou em Inglaterra, onde se licenciou em Gestão de Empresas em 1978, tendo obtido, nesse ano, o prémio de melhor aluno do curso. Foi campeão nacional de vela em várias classes e representou Portugal em campeonatos do mundo e da Europa. Regressando a Portugal, dedicou-se a negócios na área da navegação e dos portos, tendo sido uma voz ativa na defesa dos interesses da cidade do Porto e da região norte, organizando e participando em conferências sobre o tema, escrevendo para a imprensa, cronista do Público desde 2004 e como comentador político na TV 24. Em 2001 foi eleito presidente da Associação Comercial do Porto, cargo que ocupou até 2013. Paralelamente, exerceu diversos cargos consultivos na área do comércio, da cultura e do ensino superior, na Universidade do Porto e Católica. Acérrimo adepto do Futebol Clube do Porto, assinou durante anos uma crónica no jornal A Bola e foi membro do painel do programa Trio de Ataque da RTP. É presidente da Câmara Municipal do Porto, eleito como independente em 2013, 2017 e mais recentemente em 2021. Sr. Dr. Rui Moreira, boa tarde. Boa tarde, Henrique. É um prazer estar contigo. A nossa democracia já convive bem com as candidaturas independentes ou acha que é um pouco casos de sucesso em Portugal? Vamos lá ver, quando nós olhamos para aquilo que foram os resultados nas últimas eleições, de há dias, percebemos que os independentes se transformaram na terceira força política se os somarmos todos. Portanto, na aparência, é verdade que os movimentos independentes têm vindo a crescer. Portanto, eu acho que a nossa democracia vive bem com eles. Quem vive mal com eles é o sistema partidário, que nos coloca um conjunto de regras e de constrangimentos que nos dificultam muito a vida, fazem-nos a vida negra. Não nos deixam usar o nome que nós pretendemos, obrigam-nos a recolher milhares de assinaturas, tratam-nos mal sobre o ponto de vista do financiamento e depois temos um problema ainda pior, é que nas duas últimas semanas das eleições, as televisões e os jornais e as rádios falam nas lideranças partidárias, portanto mostravam quem? Mostravam o Dr. António Costa, mostravam o Dr. Rui Rio, mostravam o Jerónimo de Sousa, mas não nos mostravam a nós. E isso penaliza-nos muito, porque normalmente nós temos menos recursos e além de menos recursos temos menos capacidade de exibição naquilo que é a comunicação tradicional. O que é que distingue este Rui Moreira do outro Rui Rio? Eu acho que aquilo que nos distingue é tudo, é a visão da sociedade, a visão do mundo, a visão da cultura. Somos pessoas muito diferentes. Eu conheço há bastante tempo, ele foi colega de escola do meu irmão Tomás, do meu irmão mais novo, nós somos 8, o meu segundo irmão, mas de facto temos visões, somos pessoas muito diferentes. Não quer dizer que um seja melhor ou outro seja pior. Somos pessoas que temos opções de vida, maneiras de viver, maneiras de olhar o mundo muito, muito distintas. Vamos ter mesmo que aprender em inglês como primeira língua para viver no Porto? Eu acho que não. Acho que vamos continuar a viver... Eu falo disto por causa do turismo, porque o Porto tem sido um foco de turismo enorme em Portugal. Mas Henrique, mas a maior parte dos turistas que vêm ao Porto, vou dar uma notícia. Os primeiros são espanhóis, que não falam inglês. Os segundos são franceses, que também não falam inglês. Os ingleses são para aí o quinto ou sexto. Portanto, não parece que isto se resolva com a língua inglesa. O problema é que a língua inglesa no mundo transformou-se na língua franca. E, portanto, nós, todo o lado onde vamos, temos esta tendência. Mas acho que não. Acho que a língua portuguesa continua a ser um grande ativo e tenho pena que não se invista mais nela. Que políticas pretende implementar a favor dos jovens no Porto? A principal política que nós podemos incrementar é, por um lado, transformar a vida dos jovens numa vida mais fácil sobre o ponto de vista económico. E algumas das medidas que nós temos tomado, nomeadamente o transporte gratuito para os sub-18 que está a funcionar, aquilo que é as refeições escolares gratuitas para qualquer pessoa,
Tudo isso são coisas importantes, mas o grande futuro para os jovens é criar emprego qualificado, ou seja, é atrair empresas que encontrem nos nossos jovens o maior argumento para se instalarem no Porto e na região do Porto. E sendo assim, fixar essa população e conseguir depois que eles tenham melhores condições de vida. Olhando para tudo que já fez pelo Porto, arrepende-se de alguma coisa? Se me arrependo de alguma coisa? Não me arrependo de nada. Tenho pena às vezes que algumas coisas que nós tentamos fazer não sejam bem compreendidas. Vou dar o exemplo. Andamos todos a falar na descarbonização, andamos todos a falar em questões como o ambiente, mas depois quando nós tentamos tomar medidas mais amigas das bicicletas ou dos peões, encontramos grandes resistências e talvez aí não tenhamos sabido comunicar da forma certa aquilo que estamos a fazer. Ou seja, as pessoas não percebem que as transições desta natureza são muito custosas, obrigam a sacrifícios. Não há nenhuma transição que não tenha sacrifícios. Até o parto, não há parto sem dor. E, portanto, se calhar é a dificuldade que temos de comunicar as razões últimas pelas quais tomamos. Qual será a primeira coisa que irá fazer neste mandato? Já tenho uma obrigação que é de aprovar o orçamento municipal. Nós temos que aprovar o orçamento municipal rapidamente, até para termos recursos orçamentais para concorrer a fundos europeus, à PRR, a tudo isso. Para isso temos que ter orçamento fechado e, portanto, o meu próximo empenho, muito rapidamente, vai ser, sentando com as forças políticas e também com a minha equipe, fecharmos um orçamento que permita que a Câmara não perca nenhuma das oportunidades que aí vem. Qual é a maior riqueza do Concelho do Porto? São as suas pessoas. É a forma como as pessoas gostam da cidade, a forma como as pessoas discutem tudo na cidade, como se interessam pelos mais pequenos problemas, o que não é vulgar nas cidades portuguesas. Nas cidades portuguesas as pessoas não acompanham as coisas pequenas. No Porto tudo é acompanhado com grande detalhe e essa é seguramente a maior riqueza da cidade do Porto. Qual foi o maior desafio enquanto Presidente da Câmara do Porto? Foi resolver o problema do mercado do bolhão. O mercado do bolhão era um problema que sabia que ia sendo adiado há 40 anos, com múltiplas promessas, coisas fracassadas, agora está praticamente pronto e isso foi seguramente a coisa, para já que me deu mais gozo, mas acho também que foi a coisa mais difícil de conseguir. Conseguir isto em paz, ou seja, sem que houvesse revolta das pessoas, era muito difícil resolver aquilo. Rui Moreira, a primeiro-ministro, teria uma maioria absoluta? É uma ideia que não passa pela cabeça, peço desculpa. Acho que é mais provável vires a ser tu do que eu. Ainda que se eu me recordo, porque este é o Presidente da República. Sim. Mas o Primeiro-Ministro é sempre um bom caminho para lá chegar. Agora quero que se coloque no meu lugar, o de entrevistador. Sim. Qual seria a última pergunta que faria a si mesmo? A última pergunta que eu me faria a mim mesmo? Uhum. Essa é uma pergunta tramada que nunca me fizeram. Olha que já me fizeram muitas perguntas, Henrique, mas essa é uma pergunta terrível. Mas a última pergunta que eu me faria a mim mesmo é o que é que pensarão os meus netos quando daqui a 50 anos se lembrarem de mim. Não apenas como avô, mas também como político, como alguém que teve influência na vida deles, também a nível das políticas públicas. E o que é que acha que os seus netos pensarão daqui a 50 anos sobre a pessoa que é, o avô que é? Bem, como avô acho que vão ter muito boas recordações do tempo que temos juntos e que aproveitamos. Eu gosto de cozinhar para eles, gosto de passear com eles e de estar com eles. No resto não sei, isso vai depender. Se nessa altura far-se a história, nós nunca podemos fazer a história por antecipação. Muito bem, Sr. Rui Moreira, muito obrigado por este bocadinho que teve comigo. Foi um prazer, Henrique. Parabéns, Muito grande abraço. Obrigado.